Sim, não, é só para fazer, né, o registro que antes não tinha nessa. Bom, então, vou colocar aqui, isso. Então, nesse caso, nós temos esse tipo de... underline é subjacente, subjacente, fator Sim. subjacente, tá? Então, aquele que subjace aí, não? Que está como puxando para criar essa força. Por exemplo, então, aqui temos uma gráfica, um diagrama bem interessante, que são os padrões causativos da deforestação no mundo entre os anos 1850 e 1997. Eles fizeram uma revisão sistemática de 152 casos de estudo que examinam esse tipo de drivers, que são mais cercanos e subjacentes, não? Por exemplo, eles têm 152, não? Então, em porcentagem de casos, por exemplo, aqui, em porcentagem de casos aqui, por exemplo, eles colocam esta figura que vai de 0 a 100%, não? Quais são, em casos, em número de casos de estudo, o 80% deles trabalham com causas subjacentes, tá? E praticamente todos, ou 20% somente trabalha causas diretas. As linhas, o grosor das linhas, o tamanho delas, também a curva, que são praticamente de 5%, 10%, 50%, que vamos a ver aqui mais adiante. Aqui também temos um tipo de... Como é o nome disso? Flecha, não? Flecha? Seta. Zeta. Então, esta seta daqui, ele está falando sobre quais são os fatores subjacentes. Isto aqui, quais são os vínculos entre as entre os dois componentes e quais são os fatores internos, tá? A ver quem está por aí recebendo visitas. Aí, isso. Então, aqui temos, por exemplo, quais são aquilo que está demandando mais, não? Aqui temos 72, por exemplo, casos de estudio falam sobre a extensão da infraestrutura, 96 desses estudos falam sobre a expansão agrícola, outros sobre a extração de madeira e outros sobre 34 falam sobre fatores. Então, a maior quantidade vem na caixinha mais grande, é porque a expansão agrícola é o maior driver que tem estudado aqui, não? Isso é bem interessante. Sigue a extensão da infraestrutura, quer dizer, por exemplo, geração de energia elétrica, etc., ou os processos de explotação florestal. E aqui temos os números 8 que vão relacionados diretamente sobre expansão agrícola. E isso fala muito disso. Como todos os mesmos estudos, os estudos de caso, estão relacionados diretamente com a expansão agrícola. Aqui tem um feedback bem importante aqui neste lado, uma retroalimentação entre a extensão de infraestrutura e os fatores econômicos, não? Porque precisamente cada vez que vocês precisam aumentar a produção, precisam mais energia. Como precisam mais energia, produzem maior extensão de infraestrutura, não? E também os fatores demográficos, porque vocês precisam mais energia também, que dentro da matriz energética, dentro das necessidades energéticas, não é muito importante os requerimentos da população, porque os maiores requerimentos são requerimentos industriais, de transformações industriais, mas parte dessa energia também vai diretamente influenciada pela quantidade de pessoas, não? Outro assim, bem importante aqui, que nós estamos vendo dentro das caixas aqui de cores, dentro dos fatores econômicos, ou dentro de todos, é como eles também vão se conectando com os fatores, os componentes, tá? Isso, todos praticamente, no centro aparece a expansão agrícola. Essa expansão agrícola praticamente está sendo influenciada por todo.
Por exemplo, fatores institucionais e políticos. Que fator institucional pode estar causando uma expansão agrícola? Um fator institucional é que precisamos de aumentar as exportações para melhorar ou para aumentar nossa presença no mercado internacional de soja, por exemplo. Então, precisamos de políticas muito mais flexíveis para poder exportar. Reduzir os custos, reduzir os aranceis, reduzir as taxas. O que vai acontecer quando você, veridiana, que você é senhora de 5.000 hectares na Amazônia, quando escute que tem tal exagero de exportação de soja, você vai produzir soja. Porque realmente você vai ter muitas ganâncias, não? Muito dinheiro com isso. Então, praticamente, você vai a produzir mais e mais e mais e mais, não? Então, esse tipo de coisas, de fatores que são políticos, influenciam diretamente no território. Isso é bem importante. Outros, socioculturais, culturais, sociopolíticos, o que acontece com uma população que inclui dentro de seus alimentos a carne diária, a carne de gado diária. Praticamente você precisa produzir mais carne. E todos aqueles fatores estão influenciando fortemente estas 4, falemos assim, dimensões dos drivers antropogênicos de mudança global. A extensão das infraestruturas, a expansão agrícola, a extensão de floresta e de madeira e outros fatores, não? Então, isso é bem importante de entender isso, tá? Porque nós pensaríamos, ou nós acharíamos que a produção ou as necessidades energéticas podem ser muito mais altas, não sei, na indústria da tecnologia, ou podem ser mais altas para produzir, não sei, roupas, a indústria da moda, não? Mas a verdade não. O componente maior que influencia e está sendo influenciado pelos fatores de mudança são ainda a expansão agrícola. A produção de alimentos, como eu falei, não diretamente para nossas barrigas, sino para as vacas, para alimentar as vacas, é muito maior. E ela vai crescendo. Quanto vai a crescer? Tem alguma pergunta aqui deste diagrama? O que acontece, por exemplo, com isso? No momento de vocês precisar mais terras, tem que deforestar. Tem que tirar tem que desmatar. Este é um mapinha somente sobre zonas tropicais, que fala sobre onde são as locações, os locais de maior desmatamento mais rápido nos últimos 20 anos. O que vemos aqui, Stephanie? Nós que estamos assistindo aqui? Aqui. Grande desmatamento na Amazônia, né? Quer dizer que estamos incrementando, estamos aumentando a fronteira agrícola, não? Tudo isso que nós sabemos bem sobre as queimas da floresta amazônica é somente para isso. Não são pessoas que vão, eu quero queimar a floresta, não. São pessoas que querem ganhar dinheiro para sembrar soja ou milho para alimentar vacas para nós comer. Ô, professor, e essas últimas queimadas que estão sendo noticiadas também? Todos faz parte do mesmo aumento, do mesmo crescimento exponencial da fronteira agrícola. Na geografia fronteira agrícola, a geografia latino-americana é a mais importante falar dessas dinâmicas na geografia latino-americana, porque praticamente nós temos este reservório e vocês veem que toda a Amazônia está sendo perfilada nos limites
como a mais rápida de desmatamento. Vem aqui, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, todos fazem como uma ronda aqui no redor da Amazônia. É porque cada vez vamos nos acercando até o Amazonas. Porque estas terras ainda não são muito férteis também, não? Mas são férteis para a soja. Que a soja adianta grandes quantidades de água, de umidade, de seca, não? Uma cultura muito boa para todo mundo. E aqui mesmo, o mesmo desmatamento que acontece para a selva africana, e aqui, por exemplo, no Sudeste Asiático, vai diretamente a isso. Esse desmatamento tem uma resposta. Essa resposta é a produção agrícola. Vamos ver, por exemplo, o que significa essa produção agronômica. Vamos ver, por exemplo, aqui temos uma tabela que tem coberta da terra, o ano, área, porcentagem de mudança. Quando é menor, quer dizer que desceu. Quando é mais, quer dizer que aumentou. Bom, estes demais não são métodos e fontes. O que acontece, por exemplo, com a floresta, ou terras de madeira? Entre os anos 90 e 2000, ela foi se reduzindo. Aqui. Perdeu. Passou de 41. Por que diz que aqui 41, mudança? Ah, já, porque ele está reduzindo aqui. Tá. Por isso diz menos 20, porque o valor é aqui, hacia atrás. Comparativo. Ela vem aqui se reduzindo. E aqui aumentou. Por que vai aumentar a floresta, Leonardo? Por que aumentaria a floresta nos últimos 30 anos? Leonardo. Aonde, professor? Aqui. Sim, aonde Por seria? que os valores, por exemplo, aqui vai aumentando e acaba se reduzindo, mas aqui vai aumentando novamente? Por que a floresta aumentaria? É a floresta a que aumenta aí? Eu vou tentar aumentar aqui a área, né? É a área. A área de flor. Se falamos nós, por exemplo, deste rápido desmatamento que acontece, tá? Também temos aumentos de floresta, mas essa floresta somente é para explotação florestal, para fazer carvão, para fazer móveis, para dar energia a outras indústrias, etc. Então, nós cultivamos novas florestas somente para ser produtivas, tá? Tudo isso que... Fala aí, Stephanie. Eu acho que também tem um pouco da questão da legislação ambiental, né? Que de 30 anos para cá tem a questão da legislação, né? Que tu não pode, da questão das áreas de APP e tudo mais. Eu acho que isso aí também tem um pouco a... Podemos falar que as áreas, a percentagem de área que está realmente protegida ou que frenou, ou que reduz o desmatamento é muito menor, é 2% mundial. Então, ainda quando temos esse tipo de batalhas gadas, a verdade é que a florestação, e por isso quando vocês estão fazendo o cálculo de biomassa, toda essa biomassa, porque vocês têm aí uma parte que é silvicultura, não? Essa coberta vegetal de silvicultura é a produção ou a produção de madeiras, né? Para uso, para múltiplos usos, para usos próprios e usos industriais. Então, praticamente não é que estemos ganhando, não está aumentando a cobertura vegetal natural, é que está aumentando a cobertura de floresta florestada, tá? A cobertura de madeiras florestadas, pense, como fala a Stephanie, percentagem bem pequeno para conservação ou para restauração, e outro, o mais grande, é para a produção econômica. Por exemplo, o que acontece com as pasturas? Ela foi aumentando ano tras ano. Passou de 17
até 53. Praticamente porque depois de vocês desmatar a floresta, vocês vão ficar com pasturas aí. E essas pasturas, a maior rentabilidade que vocês vão ter aí não é colocar culturas, é colocar vacas e gado. É muito mais barato, tem um uso intensivo e vocês não têm, se tem umas chuvas, não vão se inundar muito fácil e não vai ter tantas perdas. Então, praticamente, os pastos, as pasturas vão incrementando constantemente ano tras ano. A área cultivada, ela foi também variando. Ela foi variando. Aumentou uns poucos, em outros, aí mais ou menos foi mantida. Eu estava acá falando das pasturas. Aqui eles falam de pasturas naturais e pasturas implantadas. ¿No? Estas pasturas implantadas são aquelas que são cultivadas diretamente para a produção pecuária. Então, praticamente, nós falamos de aqui, por exemplo, de total da área total da terra, que estão aqui neste estudo, neste seguinte estudo, neste gráfico, falando entre 1700 a 1950. E como foram mudando as áreas dedicadas para certos tipos de cobertas. Por exemplo, nas culturas, ela foi aumentando, não? Pouco a pouco. As pasturas tuvo um crescimento exponencial, não? As florestas, elas foram se reduzindo no tamanho, não? Passaram de ter 20 mais 25 a ter somente 25. Praticamente a metade das áreas florestadas. E outras diretamente relacionadas com outro tipo de superfícies, não? E como isso é refletido ano tras ano, por exemplo, nos anos 1700 até os anos 1990, não tenho mais dados do mesmo tipo de fonte, não? Em vermelho vocês vão ter as culturas, em laranja vocês vão ter algumas terras com pasturas, que são grasslands, sabanas. Vocês vão ter em verde, vão ter florestas, já? Mas vamos a ver, por exemplo, o que aconteceu entre 1700 e 1990. Vocês tinham aqui, por exemplo, em 1700 algumas locações. Isto é bem difícil, não? Não tem imagens satelitais dessa época, não? Mas tem algumas culturas aqui na Ásia Ocidental, na Europa, na Índia. Depois ela foi crescendo, até no momento aqui, perto do século XXI, praticamente todas as áreas estavam dedicadas a culturas. Tá? Aqui, por exemplo, América do Norte, o mesmo aqui, a Pampa Argentina, parte do Brasil, é bem importante. E o que aconteceu, por exemplo, com as florestas tropicais, que estão aqui em verde mais escuro? Elas foram mantidas até aqui, no momento, mas depois foram mais reduzidas, não? Aqui. O que acontece no caso de África, passou de ter este tipo de tamanho até passar este tamanho menor. O que acontece com as boreais, que são o norte, não? Elas manteram, praticamente porque essas são florestas caducifólias que vão mudando ano tras ano, com algumas mudanças, não é muito variável. E o que acontece, por exemplo, com as pasturas? As pasturas, por exemplo, aqui no Brasil, vamos ver acá, foram majoritariamente levadas para pasturas. Estas partes, viram aqui? Passaram de terras tropicais ou de terras com algum tipo de cobertura floresta menor, de florestas menores, a passar a culturas, não? Aqui podemos ver essas mudanças. E tudo foi praticamente... Vou borrar acá...
aqui. E aqui nós vemos como grados ou níveis que vão subindo cada vez mais, não? Como praticamente passar daqui da produção de alimentos no Brasil, ela vai diretamente incrementando ou chegando cada vez mais perto da Amazônia, não? Aqui vemos. Vai avançando, não? A fronteira agrícola vai avançando ano tras ano, tentando manter a maior quantidade. O que acontece, por exemplo, Veridiana, se com a mudança climática, o que vai acontecer com as culturas e a mudança climática? Se temos maior temperatura, essas temperaturas também têm maior umidade, criam maior umidade. O que vai acontecer com as culturas? Vai afetar as culturas. E como? Tendo Ou mais vai afetar bom ou mal? Depende da cultura, professor. Tem culturas que demandam mais umidade, vai melhorar. E tem culturas que não precisam de tanta umidade, vai piorar. Depende do que é a tua cultura. Exatamente. Por exemplo, temos um estudo diretamente sobre o Chile. O Chile é uma pequena porção, não? De um país que tem algum tipo de produção de frutas, frutícola muito majoritário. Mas o que aconteceu? Graças aos aumentos de temperatura, eles puderam incrementar a sua área de cultura. Nas montanhas, por exemplo, nas montanhas andinas, são montanhas que são muito férteis, têm florestas, mas agora, com a maior umidade disponível e a maior temperatura, eles conseguem subir cada vez mais. Então, cada vez que nós estamos, é como um processo de retroalimentação. As mudanças climáticas são muito malas para o ecossistema, tudo isso, mas são muito boas até um futuro cercano, um futuro próximo, para a produção econômica. Com maior quantidade de terra disponível para a produção econômica, isso quer dizer que vai haver maior desmatamento e vão aumentar as áreas cultivadas. Isso vai a ter outro processo retroalimentador de aumentar a produção de gás metano, de produção de dióxido de carbono, e vai aumentar esse processo de forçamento radiativo que tem na atmosfera na Terra. Até chegar até um momento, porque não vai ser sempre ganhar e ganhar. Vai chegar até um momento onde tanto calor ou vai criar mais chuvas, as chuvas vão inundar, as culturas vão aumentar o crescimento da mesma natureza, das mesmas coberturas florestais, e vai reduzir a possibilidade de comida para nós. Tá? É praticamente pressionar, e vai ter como bater uma bola de tênis contra a parede, não? Ela vai voltar para nós. Então, praticamente tudo isso acontece. E tudo isso vai estar acontecendo. Vamos ver se temos... não, até aí. Então, essa é a primeira parte. Depois vamos ver o que acontece com o ciclo de água, com outras coisas e como nós estamos mudando. Até aí, perguntas, dúvidas de como acontece? Para mim tá tranquilo. Ok. Quais são os dois tipos de drivers que existem, Stephanie? Os dois tipos de drivers. Me buguei agora, professor. Ah, bom, essa vai para a pergunta da prova. Os drivers seriam os fatores, né, professor? Os drivers são os fatores, sim. Sim, Existem os dois fatores tipos. diretos. Exatamente. Fala aí, Leonardo. E os indiretos. Os indiretos. Isso, os fatores e os indiretos. Veridiana, de repente, assim, olha... Isso, pergunta aí, Leonardo. Não, até que não sei o que... Eu até anotei aqui na minha observação que a gente, aqui pelo menos, não era só usar esse termo drives. Aí, como tu reforçou, depois reforçou que era fatores. Isso. Então, Só mais pode entendi. confundir um pouco. Isso. Realmente, na palavra drivers em inglês fala como
de condutores, tá? Mas quando trazemos para nossas línguas é como um pouco outra coisa. Não são tanto como Sim, condutores, não? São factores, ou entendemos de outra forma. sim. Não? Ok. Isso. Veridiana, por exemplo, dá um exemplo de um fator, de um driver indireto ou driver subjacente. Qual pode ser um exemplo? De um drive direito, Não, subjacente, indireto. indireito, indireito petróleo? Não. Não. Um driver indireto, por exemplo, seria as demandas de energia. Tá? Lembremos, subjacente. Isso é aquilo que fica aí puxando. O petróleo não está puxando para produzir petróleo. O que está puxando é nossas necessidades, nossas demandas de energia. Stephanie, você que entendeu sobre o tema da afluência. O que é afluência?